Paz do Senhor, povo de Deus, eu quero aqui deixar apenas um versículo da Bíblia para a tua meditação, amém? Que fica no livro de Jó, no capítulo 14, no versículo 7, que nos diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Aleluia, glória a Deus. Vou ler só apenas o 8. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como planta. Mas morto o homem é consumido sim, rendendo o homem o espírito. Então, onde estás? Louvado e exaltado é o nome do nosso Deus, que vive e reina para todo sempre. Bem, meus irmãos, veja que palavra tremenda aqui que fica no livro de Jó, né? Conhecemos a história de Jó. Jó era um homem temente a Deus, um homem que conhecia o Senhor só das pessoas falarem. E veja que ele perdeu seus filhos de uma vez só, 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E em seguida, Jó perdeu toda a sua fortuna e acabou na miséria. E Satanás não se conteve, ainda colocou uma lepra terrível no servo de Deus, em Jó. Veja, meus amados e queridos irmãos, que muitas vezes nós passamos por tanta luta, e é no momento em que nós deveríamos nos prostrar diante de Deus, mas existem pessoas que quando estão na luta, começam a murmurar, a blasfemar, achando que vai resolver alguma coisa. Jó, quando ele soube da notícia que Satanás havia matado seus filhos, ele se rendeu, ele adorou a Deus. E aquilo ali agradou o coração do Pai Celestial. Também quando ele soube que havia ficado na miséria, ele não reclamou, ele simplesmente adorou ao Senhor. E é assim que nós temos que fazer, queridos. Em meio à luta, em meio à provação, temos que adorar a Deus. Tem pessoas que só sabem adorar a Deus quando estão na bonança. Mas quando estão na situação difícil, ou murmura, ou só sabe pedir. E quando recebe, esquece de onde saiu. Esquece de quem o ajudou. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Mas nós temos que aprender com Jó, que mesmo passando por toda aquela provação, ele estava ali firme com Deus. Certamente na Bíblia fala que muitas vezes ele reclamava. E com certeza ele reclamava porque cada um, se colocar no lugar dele, não ia gostar nadinha. Veja, meus irmãos, e lá na palavra fala que ainda há esperança para uma árvore cortada. Talvez você esteja se sentindo assim, como eu estou me sentindo. Uma árvore cortada, onde as pessoas cortam, jogam para lá como se fosse nada. Mas quando vem a chuva, aí começa a nascer as folhinhas, depois vai crescendo o tronco, vai se enchendo de folhagens e em seguida seus frutos. Muitas pessoas olham para mim e para você, diz acabou, para ele acabou tudo. Ah, não vai mais dar jeito, esquece, desiste. Não, nós não temos que desistir não, porque nós somos filho de um Deus justo, um Deus que pode fazer o impossível se tornar possível. Você pode estar aí se lamentando da vida, reclamando, mas eu te digo, não vale a pena. Quanto mais você reclama, que tudo piora. Jó sofreu, ficou ali leproso, na miséria, e tinham 3 conselheiros que eram seus amigos, que ao invés de dar uma palavra para ele, para o animar, só jogava
coisas na cara, dizia que os filhos morreram porque estavam em pecado, falava que ele estava assim porque estava desagradando a Deus. Meus irmãos, nós não devemos julgar ninguém, nós não devemos apontar os erros dos outros, temos que olhar para nós mesmos, porque ninguém é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. Então não esmoreça não, porque ainda há esperança para a árvore cortada. E por que não haver esperança para a tua vida? Porque você perdeu o emprego? Deus, quando fecha uma porta, Ele abre outra melhor. Porque o esposo foi embora? O esposo foi Deus quem te deu, mas Ele pode mover uma situação e pode trazê-lo de volta. Porque o nosso Deus é Deus de restituição. Portanto, nós como servos de Deus, temos que nos prostrar sempre diante do Senhor. Temos que parar de reclamar da vida. Quantas pessoas estão numa situação pior do que a nossa, mas se sentem felizes e agradecem a Deus por tudo. E eu e você, basta a situação ficar difícil, a gente já começa a murmurar, começa a dizer que Deus não é na nossa vida, que Deus nos esqueceu. Isso é mentira, Deus não esquece dos filhos dele. Deus, ele tem o melhor para nós. Deus às vezes silencia, que é para testar a minha e a tua fé. E o Senhor está testando a tua fé. Deus tem coisas grandes, coisas maiores para te oferecer, mas só resta você confiar mais nele, você acreditar, você descansar no Senhor. Porque quando nós descansamos, aí Deus move situação e envia a providência. Então não esqueça jamais disso. Deus, Ele é contigo, meu irmão, minha irmã. Confia nele sempre. Porque aonde você não vê saída, é onde Deus vai abrir a porta. Nosso Deus é um Deus que abre porta até no deserto. E Ele vai preparar uma grande mesa para você e para todos aqueles que viraram as costas no momento que você precisou. Saiba que o teu tempo de cantar está chegando. Deus colocará um novo cântico na tua boca. E você irá cantar o hino da vitória, porque você não nasceu para ser fracassado, você nasceu para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então que você medite nessas palavras. Não deixa que ninguém venha colocar na tua mente que você já perdeu, para você desistir, que você não vai conseguir. Você vai conseguir sim, porque você pode tudo naquele que te fortalece, que é Deus. E Deus, Ele vai fazer um milagre acontecer na tua vida. Deus, Ele vai dar livramento e Ele vai abrir aquela porta que você tanto sonha. Deus vai restaurar o teu casamento. Deus vai restituir tudo aquilo que o inimigo te roubou e Ele vai te colocar em dupla honra. Amém? Você crê nisso? Então glorifique ao Senhor, continue adorando a Deus, continue crendo que o sobrenatural e o impossível Deus irá fazer grandemente na tua vida. Amém? Guarda essa palavra no teu coração e nunca deixe de adorar o Senhor. Clame, ore, louve, exalte a Ele. Seja no momento difícil, seja na bonança, sempre glorifique ao seu Deus, porque Ele vai te colocar numa posição melhor. Ele vai te dar aquilo que você não pediu, porque quando nós pedimos algo a Deus, Ele dá mais além do que nós esperamos. Então, nunca esqueça que Deus é contigo, que Ele te ama e Ele tem o melhor para te oferecer. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Fica na paz.